Gravando. Vale mais alto para a máquina pegar. Só essa parte aqui na América era desconhecido. E na Ásia também só havia relatos. Eles queriam chegar às Índias para conquistar um comércio lucrativo. Com isso, eles tinham que ir para o Oceano Atlântico. Mas eles tinham muito medo do Oceano Atlântico, que era muito perigoso. Por isso deu o nome de Mar Leproso. Eles acreditavam que existiam monstros que pegavam as caravelas, existiam redemoinhos que engoliam elas, ou que as caravelas batiam em rochas, ou afundavam as sereias que conquistavam elas. Ou também que a terra era quadrada e os navios caíam em profundo precipício. Com o passar do tempo, eles foram navegando, descobrindo que não era bem assim. Em 1490, eles chegaram a Vasco da Gama, chegou às Índias, e em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Muito bem, aqui é a agricultura índia. Aqui é onde os povos índios plantavam seus vegetais assim, que eles colhiam. Eles possuem um grande território, compreendido entre parte da Colômbia, Peru, Equador, Chile, Argentina e Bolívia. Assim, eles plantavam nesses porque o solo era muito irregular. Eles usavam estacas muito afiadas para que o solo tivesse esse formato de escada. Eles contavam com 700 tipos de verduras para eles plantar, onde o principal era o milho. Eles tinham um deus também, que era chamado de Inca, o deus, a reencarnação do deus do sol, que era conhecido como Deus para eles, assim. E eles foram os mais que utilizaram o sistema de curvas de níveis e também os mais modernos sistemas de irrigação. Eles não usavam dinheiro, portanto, eles faziam trocas ou escambos. A moeda deles era sementes de cacau e também conchas coloridas, que eram consideradas de muito valor antigamente. Aqui é a cidade de Machu Picchu, que também era chamada de Velha Montanha ou Cidade Perdida dos Incas. Ela foi construída no século XV, no topo de uma montanha a mais ou menos 2.400 metros. Consta de duas grandes áreas, a parte agrícola e a urbana. Ninguém sabe por que foi criado Machu Picchu, mas há várias teorias que tentam explicar isso, entre elas há três mais aceitas. A primeira, que diz que cuidava da economia. A segunda, que falava sobre que ali, se no caso um ataque, refugiava-se o soberano Inca. E a terceira, que era utilizada para cultos das virgens do sol. Isso eles acreditavam porque encontraram muitos restos mortais de mulheres e crianças naquele local. Bom, por mais ou menos uns 4 séculos, a cidade de Machu Picchu é desaparecida, coberta por vegetais. Não se sabe bem ao certo porque eles abandonaram lá, mas eles foi reencontrado em 1911 com uma expedição norte-americana que achou. Bom, enfim, até os dias de hoje é muito visitado, um dos centros turísticos mais visitados, vistos pelo mundo inteiro. Tiago. Deserto de Nazca, no Peru, e esses desenhos são feitos na areia. Foi encontrado por volta de 1930, quando foi revoado sobre a região do deserto. E até hoje não se sabe como foi feito, por quem e por que eles fizeram esses. Isso dá sempre para saber os indígenas, alguma coisa que fizeram. E essas figuras só podem ser vistas do alto. E elas medem em média 270 metros cada uma. Não pode ter sido feito por extraterrestre? Pode ser feito também, mas essa. A gente olhar do chão assim não enxerga, só enxerga os buracos, assim, os negócios. Daí isso foi feito
uma revoada que foi vista essa. Daí os desenhos que eles faziam era normalmente um animal, vegetal. São os desenhos que mais são vistos na região. Esses desenhos são feitos diretamente na areia. Então quer dizer que os indígenas tinham avião para ver os desenhos de cima? Não, esse foi quando lá que inventaram o avião, que eles voaram pelo lugar e fizeram o levantamento sobre esses negócios. Chegada dos portugueses ao Brasil, o rei de Portugal organizou a segunda viagem para as Índias devido ao grande lucro que a viagem de Vasco da Gama levou à coroa portuguesa. Pedro Álvares Cabral desviou da rota e veio para o Brasil. Ele chegou aqui no Brasil em 1500 e até... Para só um pouquinho. Chegou no Brasil em 22 de abril de 1500. Bom, a viagem de Pedro Álvares Cabral durou cerca de 44 dias, onde ele veio e foi recebido pelos índios amistosamente. No dia 26 de abril aconteceu a primeira missa e os índios fizeram esse tumulto porque eles não conheciam ainda o cristianismo. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Vera Cruz devido à grande quantidade de árvores, mais precisamente o pau-brasil. É o ritual de antropofagia, onde os índios tupinambés comiam os seres humanos, porque eles achavam que ia passar inteligência, sabedoria e conhecimento para eles, comendo os seres humanos. São as tribos. Olha, Foi um grande choque cultural a chegada dos portugueses entre os índios. Os índios brasileiros não conheciam metal, faziam seus objetos de pedra lascada e polida, madeira e ossos, não tinham escrito e o trabalho era dividido entre os sexos. As mulheres faziam uma coisa e os homens faziam outra. Trabalha sobre as aldeias isoladas, que fala sobre os povos isolados que ficam no meio que ninguém vê quase. Existem 67 povos isolados atualmente no Brasil. Esses povos estão localizados na Amazonas, Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima e Rondônia. Não se sabe a etnia nem a língua deles, e nem aonde se localizam atualmente, porque são povos que migram para milhares de lugares. Jesuíta, as missões os padres eles tinham como interesse catequizar os índios, que para eles os índios eram como alma alma pura para converter para a religião deles. Aqui ficava a igreja, aonde aqui na frente que celebrava as missões, o padroeiro, o sino onde quando os padres avisavam os índios. Ali do lado do cemitério, aquela casinha mais do fundo era como um hospital. E essas várias cruzes espalhadas eram como para mostrar que eles eram muito religiosos. Do lado da igreja ficava o cemitério. Aqui ficava a escola, onde eles ensinavam os índios. Do outro lado ficava a morada deles lá. Aqui era a morada dos padres, do outro lado era servia como armazém, e lá a plantação, era tudo dividido, as plantações deles, os dois padres eram separados, no qual eles cultivavam só de eles. Daí lá tem um rio, daí o gado era com vestido.